Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos a mais uma atividade do Selfie. Nesse momento pedimos a todos, como sempre, para manterem-se em prece, solicitando para que na véspera de cada atividade, lembrando a todos para evitar o consumo de carne, de álcool e o fumo. Ao mesmo tempo, caso seja necessário e ache evidente para que fluidifique a água, coloque o copo dessa água em frente ou então destampe uma garrafinha de água para mentalizar a si próprio, ao enfermo, aquele que esteja precisando dessa água para servir de remédio. Mantenha-se em prece e vamos rogar ao nosso Mestre Maior que tudo transcorra em a mais absoluta paz. Que assim seja. Vamos rezar a nossa prece de Cáritas, a prece a qual fazemos a abertura dos nossos trabalhos, para que a gente possa ter, nesse momento, todos os recursos necessários que a espiritualidade nos enviar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à casa, se esse é o seu primeiro contato. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre magnetismo pessoal, tá? Vou falar um pouquinho sobre o que é o magnetismo, tipos de magnetismo e a importância do magnetismo no nosso dia a dia. Vou fazer algumas correlações, inclusive, com o nosso trabalho na Umbanda, trabalho na espiritualidade. E eu usei como base nesse estudo aqui 2 livros que eu recomendo, inclusive, que você tenha. O primeiro livro é esse aqui, Curso Básico de Umbanda, ok? De Roberto Gomes Lima. E também um livreto, né? Um livro aqui de Emmanuel, né? Psicografado por Chico,
que é o Pão Nosso. É um livro que eu sempre estou recorrendo para mensagens aleatórias. E não por acaso, claro, eu estava lendo sobre o magnetismo essa semana e eis que eu abro o livro Pão Nosso. Parece até brincadeira, né? Quando eu abro o Pão Nosso, está lá, magnetismo pessoal. Então eu achei por bem trazer aqui algumas informações para a gente conversar hoje. Bom, o que é magnetismo, né? O magnetismo é a propriedade de atrair. O magnetismo nada mais é do que a propriedade de atração. E nós conseguimos perceber isso de uma forma muito evidente no nosso dia a dia com pessoas, né? Pessoas que atraem pessoas com uma facilidade tremenda, aquele magnetismo pessoal de bem-estar, por exemplo, onde que você sente, nossa, estou tão bem me sinto tão bem ao lado, a presença de fulano, de beltrano, ou também até do ambiente, né? Eu me sinto mal em determinado ambiente, ou me sinto muito bem em determinado ambiente. E essa sensibilidade, essa sensação está diretamente relacionada ao magnetismo, né? Ao magnetismo da pessoa ou o magnetismo do ambiente. O magnetismo ele não é uma propriedade inerente do universo, do planeta, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso também, e ele também não é recente, não é estudado de agora. Inclusive no livro Curso Básico de Umbanda, ele traz uma informação bastante interessante. Muito antiga na humanidade, a observação de que havia corpos com a propriedade de atrair outros. E isso aconteceu na Velha Ásia, muito antes de Cristo. Foi encontrado na região de Magnésia um mineral que atraía ferro. E por isso ele foi denominado de magneto, de onde deriva a palavra magnetismo. Analisando recentemente, foi classificado esse elemento, esse mineral, como tetróxido de triferro. E hoje se denomina magnetita. Inclusive existe uma pedra, né? Você que se for afinizado a cristais, existe a pedra magnetita. E o magneto em si nada mais é do que um ímã, ou seja, para atrair exatamente essa atração e atração. Então isso quer dizer magnetismo. Agora, quais são os tipos de magnetismo, né? Será que existe só esse magnetismo do mineral, do magneto ou da magnetita? Na verdade, existem alguns tipos de magnetismo. O primeiro magnetismo é o magnetismo astral. O que é esse? Vou falar todos e depois eu vou explicando cada um deles, tá? Então a gente tem o magnetismo astral, a gente tem o magnetismo terrestre, nós temos o magnetismo vegetal, mineral, animal e espiritual. Vamos começar então do magnetismo astral. O que é o magnetismo astral? É o magnetismo dos astros, dos planetas, dos satélites naturais, como a Lua, por exemplo, o magnetismo do Sol, das estrelas. Nós temos esse magnetismo evidente no nosso dia a dia. Exemplo da Lua, né? A Lua influencia nas marés, influencia ali na plantação, influencia inclusive nas gestantes, né? Tanto as mulheres humanas, né? Como os animais. Influencia também até no corte de cabelo, né? Inclusive quem nunca se preparou para cortar o cabelo ali pensando na Lua, se a Lua estava boa ou ruim. Então temos a Lua, que exerce um grande magnetismo sobre o nosso dia a dia. Temos também o magnetismo do Sol, que eu acho que sem esse tipo de magnetismo, tenho certeza absoluta que não haveria vida no planeta Terra, até porque o Sol ele emana exatamente o prana, que é essa energia, seria o resultado dessa influência desse magnetismo sobre o nosso dia a dia. O próprio movimento de translação da Terra, né, que é aquele movimento em que a Terra gira ao redor do Sol, não só a Terra, mas os planetas aqui do nosso sistema solar, giram em torno do Sol, exatamente por essa ação magnética fenomenal que está ali sofrendo efeito. Esse movimento que dura aí 365 dias, ou seja, cada ano a Terra faz um giro em torno do Sol, presença do magnetismo sobre
os planetas, ou seja, é um magnetismo astral, esse magnetismo divino, né? O magnetismo na sua maior potencialidade, o magnetismo do universo, do planeta, das galáxias, dos mundos, é algo que foge, inclusive, talvez a nossa capacidade humana de entender em sua profundidade. Nós temos o magnetismo terrestre, que é o magnetismo da Terra, do planeta Terra, né? Que ele também se divide, tá, em alguns magnetismos. O magnetismo terrestre é a Terra com a Terra mesmo, né? Nós temos, por exemplo, o movimento das placas tectônicas no interior da Terra. Nós temos a ação de rotação da Terra girando em torno do seu próprio eixo, que dura 24 horas. E aí nós temos os dias, né? A Terra vai girando em torno dela mesma e vai se passando as horas. Esse magnetismo é presente também no nosso dia a dia, tá? Nós temos, e além desse magnetismo da Terra planeta falando, nós temos o próprio magnetismo espiritual da Terra, que aí entramos um pouquinho já na parte nossa espiritualista, que é o momento de mundo que a Terra está, é a sua escala evolutiva. Assim como nós evoluímos, o planeta também evolui. E o magnetismo atual da Terra é um magnetismo de provas e expiações, ou seja, nós estamos no estágio de mundo, de planeta, de provas e expiações. Já passamos pelo mundo primitivo, já passamos por esse estágio lá, o primário, e agora estamos no segundo estágio. Estamos ali, talvez, sei lá, na quinta série, na sexta série, no grau de evolução planetário, e nos encontramos num mundo de provas e expiações. Estamos passando desse estágio para o mundo de regeneração, ou seja, o magnetismo coletivo do planeta a nível espiritual, ele também é contado, também ele exerce influência sobre nós, sobre o próprio planeta, sobre o que nós encontramos no nosso mundo atual, na nossa casa planetária. Bom, e aí dentro desse magnetismo terrestre nós temos o magnetismo vegetal e mineral, que se deriva, né, faz parte do magnetismo terrestre do planeta Terra. Só que é mais fácil da gente entender quando a gente classifica em magnetismo vegetal, que é o magnetismo das ervas, dos vegetais. Isso também entramos em contato constantemente dentro da nossa Umbanda com o uso das ervas, nas suas múltiplas formas de usar. Então a gente tem um defumador, que nada mais é do que pegar a erva, deixar ela secar, né, ela ficar seca, e você usar ela queimando. Então nós temos ali o defumador, que é o uso das ervas. Nós temos o bate-folha, né, que tem lá a limpeza energética com o vegetal ainda, vamos dizer assim, verde, né, ainda usado ali, recém-cortado, recém-retirado, você vai usar. Você pode usar como banho, você pode usar como um chá. Né? Ao tomar um chá de boldo, um chá de arnica, um chá de alecrim, um chá de erva cidreira, nós estamos usando o magnetismo vegetal. Né? Nós temos também trabalhos específicos da Umbanda, pode ser um amanci, pode ser uma oferenda, pode ser um assentamento, ou seja, nós utilizamos ali as ervas para finalidades específicas. É o uso do magnetismo vegetal para finalidades específicas. Da mesma forma acontece com o magnetismo mineral, só que ao invés de usar ervas, vamos usar minério, vamos usar pedras. E quem é afinizado com cristais vai entender isso muito bem, porque o cristal nada mais é do que um mineral, e o mineral, cada pedra, cada cristal tem uma finalidade, tem um magnetismo específico. Então se você tem a turmalina, a ametista, a perita, o olho de tigre, o quartzo rosa, quartzo branco, quartzo verde, cada pedra ela tem uma propriedade, um magnetismo específico para uma finalidade específica, seja proteção, seja limpeza, seja a clareza espiritual, clareza mental, harmonia. Cada uma pedra limpa a outra, inclusive. Temos
o magnetismo animal. E o que é o magnetismo animal? Não é somente, a gente logo vai pensar nos animais, sim, com certeza, mas também o magnetismo humano, porque nós somos animais, né? Nós somos animais racionais. Então o magnetismo animal, ele tanto está relacionado ao magnetismo dos animais irracionais, os bichinhos e tal, mas também o nosso próprio magnetismo, o magnetismo humano, que pode ser encarnado ou desencarnado. Então nós encarnados temos o nosso magnetismo e os desencarnados têm também o seu magnetismo. E todos esses estão relacionados ao magnetismo animal. E ele é mais ou menos potente dependendo do seu estado. Então o magnetismo do homem encarnado, ele é menos potente do que o magnetismo do homem desencarnado, né? Do ser humano desencarnado, porque a nossa própria carcaça física aqui, ele dá meio que uma neutralizada no nosso magnetismo pessoal, no nosso magnetismo, tá? Agora uma observação aqui importante, né? Como eu comentei que no magnetismo vegetal nós utilizamos as ervas para finalidades específicas, ou seja, de limpeza, através de um bate-folha, através de uma defumação, ou através de um fortalecimento corporal, mental, espiritual, através de um banho, ou então numa limpeza de um problema, ou trazendo tranquilidade através de um chá, ou de trabalhos específicos através de rituais magísticos para uma finalidade direcionada, nós usamos as ervas. O cristal usamos também, por exemplo, numa cristaloterapia, que é o uso dos cristais para uma terapia, né? Então, cristaloterapia é usar o cristal para uma determinada prática terapêutica, ou de um equilíbrio dos chakras, você usa. Alex, então eu vou usar o magnetismo animal dos animais, dos bichinhos, para um trabalho específico. Isso é importante a gente esclarecer aqui, que a nossa prática da Umbanda, a Umbanda não se utiliza de animais, e aí eu vou usar, independente do animal que seja, se é galinha, galo, cabra, não importa o animal, ser vivo, nós não utilizamos esse magnetismo animal para nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de ação, por benéfica que seja, tá? Porque nós entendemos que não faz sentido se utilizar de uma vida para objetivos, seja eles negativos, que aí já começou errado. Se o objetivo é negativo e utilizar um animal para isso nunca vai ser positivo, e mesmo que a princípio seja um objetivo positivo, seja de limpeza, de cura, de proteção, de abertura de caminho, utilizar o magnetismo animal, um ser vivo, um animal, para se praticar, para usar esse animal como meio, como ferramenta, como veículo para atingir um objetivo, não faz parte da nossa prática, não faz parte da nossa doutrina, não faz parte da nossa visão de mundo. Nós não praticamos e não recomendamos que se pratique esse tipo de trabalho, porque existem outros caminhos, outras ferramentas, sem usar os nossos irmãos inferiores, sem usar a energia magnética, a energia vital dos nossos animais, dos nossos irmãozinhos, que eles são os nossos irmãos menores, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos animais, pelos animais do planeta, independente do que seja um inseto, ou seja uma ameba, seja um animal, um golfinho, um animal mais evoluído no planeta, seja lá qual for, ok? Então temos aí nossos 4, né? 5 na verdade, o astral, o terrestre, o vegetal, o mineral e o animal. E aí temos o nosso magnetismo espiritual. Magnetismo espiritual, já como o próprio nome diz, é da parte da espiritualidade para a gente. É a potencialidade dos seres já evoluídos, dos nossos orixás, do fluido universal, de Deus, da força mantenedora do universo. É o mundo espiritual.
E isso nós entendemos porque nós estamos de passagem nesse planeta, né? Nesse mundo, no mundo da forma, no mundo da matéria. E algum dia, sei lá quando, chegaremos para ficar 100% lá no plano espiritual. E aí existe o magnetismo espiritual. Certo? Legal? E qual é a importância então do magnetismo, né? Então eu já falei o que é o magnetismo, que é a questão de atrair, inclusive como começou, né, o estudo do magnetismo em si, lá em tempos antes de Cristo na Ásia. Falei dos tipos de magnetismo que podemos encontrar no nosso dia a dia e qual a importância então do magnetismo pessoal no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, primeira coisa, o corpo ele é um ímã, né? O corpo ele é um ímã, nós somos um ímã. Se nós temos magnetismo, e magnetismo é o ato de atrair, é a atração, nós somos um ímã ambulante. Nós conseguimos perceber isso, inclusive, em alguns trabalhos, né? Espirituais, onde que você foi a algum lugar e dali você começou a ficar mal, e dali você levou quem estava ali te acompanhando para o centro para ele ser encaminhado. Nós somos um ímã, nós somos um grande ímã de coisas boas e coisas ruins. O magnetismo ele não tem lado, né? Ele não é bom e nem mal, ele é neutro. Assim como a mediunidade, ela não é nem boa e nem má, ela é neutra. A forma que você vai utilizar ela é que faz toda a diferença. Isso, inclusive, me faz lembrar de uma história, não sei se você já ouviu falar, de um jovem capitão. Ele tinha acabado de se formar na escola da Marinha e ele foi colocado num posto em um navio como comandante. Um capitão recém-formado, um jovem capitão, ele estava como comandante de um navio de guerra. E essa nau chamada Capitânia, era a nau desse capitão que estava lá conduzindo esse navio de guerra. E esse navio de guerra, a nau Capitânia, estava fazendo exercícios simulados em um arquipélago com milhares de ilhas. E esse navio, essa nau Capitânia, carregava pessoas importantes, por exemplo, o almirante, responsável pelos navios, e alguns oficiais que estavam trabalhando ali em seus postos. Pois bem, chegando ao final desse exercício do dia, o clima não estava muito bom, a visibilidade não estava muito boa, estava começando a chover com neblina, estava esquisito ali o clima. Eis que chega o vigia do navio, que o vigília é responsável ali por olhar ao entorno, né, ver o que está acontecendo. E ele chega até o jovem capitão, comandante da embarcação, e comenta: comandante, tem uma luz do nosso lado direito. E aí o capitão pergunta: essa luz é uma luz contínua ou é uma luz que está em movimento? E aí o vigia fala: olha, me parece que ela está constante. Então o jovem capitão diz o seguinte: bom, se ela é constante, nós estamos em rota de colisão com o navio. Eu vou enviar uma mensagem dizendo para que esse navio possa mudar a sua direção em 20 graus, para que possa sair da rota de colisão. Ele envia a mensagem, eis que recebe a resposta. E a resposta era o seguinte: eu recomendo que vocês saiam da rota imediatamente. Bom, o capitão achou estranha a resposta e pensou o seguinte: eles não devem saber com quem estão falando. Então ele enviou a seguinte mensagem: aqui quem fala é o capitão do navio. Nós estamos em rota de colisão com vocês e eu peço que vocês virem 20 graus imediatamente. Nisso ele recebe novamente a resposta e fala o seguinte: aqui é o marinheiro de segunda classe, senhor, e eu peço que o senhor se retire, né, se mude a sua rota em 20 graus. Nisso o capitão, o jovem capitão, o comandante, ficou furioso com a resposta e disse o seguinte: aqui é a nau Capitânia e quem fala é o seu capitão. Ordeno que imediatamente você mude a sua rota em 20 graus. Isso é uma ordem. E nisso ele recebe a última resposta, que era o seguinte: senhor, nós somos um farol. Não sei se você já ouviu falar
nessa história, mas ela diz muito a questão do nosso magnetismo pessoal. E a gente não tem como não lembrar, né, não resgatar a presença, né, a personalidade de Jesus. Jesus tinha um magnetismo pessoal, o maior que já passou pela Terra. E, inclusive, ele arrastava multidões, ele atraía multidões no seu percurso, onde quer que ele andasse, exatamente por essa potencialidade descomunal do seu magnetismo pessoal. As pessoas, né, quem vivia naquela época, queriam todos encostar na sua roupa. Pontos antagônicos aqui diferentes entre o magnetismo de Jesus, que obviamente dos encarnados ninguém chega próximo ao dele, mas é uma referência, né? Imagina, mira na lua, que se você errar você vai estar entre as estrelas. Então a nossa referência é Jesus. É claro que falta milhares e milhões de anos para a gente chegar a esse grau de magnetismo pessoal, mas a nossa referência de quem passou na Terra é Jesus. Existem outras referências, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e tantos outros, que a lista é extensa. Entretanto, a gente consegue perceber a diferença entre o magnetismo pessoal elevado com o magnetismo pessoal mesquinho, né, rabugento, orgulhoso, vaidoso, que foi o caso da historinha aqui do nosso jovem capitão. Essa é a importância do magnetismo pessoal. Muitas pessoas se perguntam por que a vida não está tão legal para ela, por que a vida não está sorrindo. Pode ser que seja a sua falta de magnetismo pessoal. Nós somos um imã ambulante. E da mesma forma que nós atraímos boas ações, boas companhias, bons resultados, boa saúde, boa fortuna, boa proteção, nós também distanciamos isso dependendo do nosso magnetismo pessoal. Inclusive a doença é a falta ou o desequilíbrio do magnetismo. O passe que nós aplicamos no nosso dia a dia, lá na nossa casa, nada mais é do que a transmissão de magnetismo para o equilíbrio ou reequilíbrio do magnetismo pessoal através dos chakras. Então, essa é a importância do magnetismo do nosso dia a dia. Eu vou pedir para que você internalize isso, se for necessário, pegue um papel e caneta, anote. A importância do magnetismo nós somos um imã ambulante. Esse é o mais importante. Nós somos influenciados. Nós somos influenciados por outros e nós influenciamos os outros também. Nós somos influenciados por encarnados e nós somos influenciados por desencarnados. Se nós sabemos que o magnetismo humano também acontece no desencarnado, nós sabemos que o processo, por exemplo, de obsessão nada mais é do que a influência, a intenção de um magnetismo para fins ruins, né? Para fins negativos. É um magnetismo espiritual ali, do desencarnado para o encarnado. Então nós somos um imã, nós somos influenciados e nós influenciamos. Você está influenciando de forma positiva a rede que você se comunica, os seus parentes, amigos, colegas de trabalho? Então nós somos um imã, nós somos influenciados, nós influenciamos. A doença é a falta de magnetismo ou o desequilíbrio do magnetismo pessoal, e a cura vem através do reequilíbrio desse magnetismo. E a cura ela pode ser feita por N formas, né? Eu estou especificando na parte espiritual, mas seria também material. Para você ter uma ideia, nós temos o passe, o reiki, a própria magia, a apometria, a cromoterapia e todas as IAs da vida. Nada mais é do que restabelecer o nosso equilíbrio, nosso magnetismo pessoal. E eu tenho que falar um pouquinho sobre a mente humana e o magnetismo. E aí eu vou resgatar novamente o livro da Umbanda, que ele fala o seguinte, ó: a mente é uma usina geradora de energias mentais que denominamos pensamentos. E essas energias mentais, ainda não visíveis, são a causa de inúmeros benefícios e, infelizmente, malefícios que fazemos a nós e a outrem.
a respeito do magnetismo gerado pelos nossos pensamentos. O pensamento é o gerador dos infracorpóreos ou das linhas de forças do mundo subatômico, criador de correntes de bem e de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Então ele está falando aqui que a nossa mente é uma usina de pensamentos, e pensamento é magnetismo. E o magnetismo relacionado ao nosso pensamento, ele não se restringe apenas a nós, mas principalmente também ao ambiente que nós vivemos. Então a nossa casa, ela é um reflexo do nosso magnetismo. É uma casa que aí ele dá N coisas, assim, né? Pensamentos vivos e semicondensados. Olha que interessante, semicondensados de tristeza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, ou seja, o mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. A nossa própria casa, a nossa roupa, a nossa vestimenta, os nossos utensílios pessoais, eles carregam o nosso magnetismo, a nossa energia, a nossa forma de pensamento, a nossa vibração semicondensada, é semifísico, né? Não é só espiritual não. E ele continua, com efeito, a relação entre a nossa mente, que é o veículo nobre de nosso espírito, e o magnetismo animal, é íntima e estreita, pois aquela é a processadora e geradora do fluido magnético, que pode ser de natureza positiva ou de natureza negativa, sendo o magnetismo de ordem positiva, isto é, expelido em conformidade com as leis universais, gerará bem-estar mental, saúde mental. Ao passo, se o magnetismo for de ordem negativa, ou seja, expelido em descompasso com as leis de Deus, produzirá um desconforto mental, podendo adoecer a mente. Então percebe que ele está, mais uma vez, esclarecendo que o magnetismo ele é diretamente relacionado ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental, ao nosso estado, inclusive físico. E aí, para finalizar aqui, no concernente ao magnetismo espiritual, sua força magnética, em princípio, é maior e mais qualificada que a força magnética do médium encarnado, pelo motivo do corpo físico ser um natural diminuidor de vibração ou de força magnética. Entretanto, tais forças magnéticas, animal e espiritual, são combinadas ou misturadas para o sucesso dos trabalhos mediúnicos em favor dos espíritos encarnados e desencarnados. Isso quer dizer que nós, num trabalho, por exemplo, mediúnico na casa, nós potencializamos o magnetismo espiritual com a nossa presença animal, nossa presença de seres humanos, de animais racionais. Então, essa soma potencializa o magnetismo. Por isso que as curas, elas se dão mais rápida quando muitas das vezes o paciente, além do tratamento médico convencional, ele também tem um tratamento espiritual somado ali. Isso tem N pesquisas, N estudos que já foi comprovado que uma vez que o paciente, além do medicamento convencional, ele tem ali um passe, vai numa missa, recebe um reiki, recebe uma prece, recebe uma orientação, uma água fluidificada, uma cirurgia espiritual, potencializa a recuperação, porque a recuperação é o reequilíbrio do magnetismo físico, mental, espiritual, é o alinhamento, né, daquele ser humano. Tem uma frase que eu quero finalizar aqui com vocês, que eu achei incrível, que é a frase de Leon Denis, que ele diz o seguinte: o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, quando sabem verdadeiramente amar. Quando nós nos colocamos em prol de nós mesmos, de boas intenções, de boas ações, de boas condutas, em prol do próximo, do companheiro, da casa, do lar, do trabalho, da comunidade,
da espiritualidade, nós estamos nos doando, nós estamos doando amor. E o magnetismo se potencializa nisso. E quando nós recebemos na nossa casa um consulente para orientá-lo através das nossas entidades, dos nossos guias, dos nossos protetores, ou de um atendimento fraterno, quando nós nos colocamos em estado de amor verdadeiro, de doação, de caridade, se potencializa esse seu magnetismo pessoal. É isso, eu queria deixar essa mensagem, vou repetir mais uma vez, que eu acho que é importante dizer que o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes. A Umbanda, o atendimento 1 a 1, ele é o psicólogo dos humildes, é o atendimento dos humildes, né? Os guias, os protetores, os mestres que trabalham nas casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, com amor verdadeiro, com caridade verdadeira, são os psicólogos dos humildes, dos necessitados. E o magnetismo vem a ser essa medicina desses humildes, desses crentes que creem e quando sabem verdadeiramente praticar o amor. Então é isso. Fique com Deus, que nosso Pai Oxalá te abençoe e te proteja sempre. Assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Hoje estamos encerrando as sessões kardecistas de nossa casa do ano de 2020. Agradecemos a todos por nos acompanharem durante todo esse período. Gratidão aos irmãos Alexandre, Alex e Rodrigo por conduzir os trabalhos com tanta sabedoria. Também somos gratos aos irmãos Cláudio, Camila e Fernanda pelo apoio e dedicação, tornando as sessões ainda mais lindas. Que nossos mentores possam envolver nossos irmãos com muita luz e amor. Mestre Jesus, que o Natal seja um momento de harmonia e paz em todos os lares e que o Ano Novo nos traga prosperidade, saúde, equilíbrio, vitórias e muitas alegrias. Meus irmãos, em breve voltaremos com nossas atividades. Fiquem com Deus. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria
é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como os bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.